A gente está aqui hoje porque os humilhados serão exaltados. Gustavo está aqui hoje, a gente veio para pedir uma recontagem do Eisner de 2019, que Pétalas, olha só, não venceu e a gente está aqui hoje para provar por que ele merecia. E Gustavo? Então, gente, é isso, porque eu não ganhei no Eisner, a vida me trouxe até esse aqui momento, eu estou aqui nesse vídeo. Porque eu não ganhei. Mas é isso, assim, não ter ganho o Eisner, assim, ou ter participado, ter sido indicado, para sempre vai ser uma honra na minha carreira. Parte da ideia, por que a gente está usando essa brincadeira de trazer quadrinhos que não ganharam o Eisner, mas são muito bons? Porque Pétalas está, nesse momento, em campanha no Catarse, voltando aí depois de 10 anos. O pessoal pede bastante, já que ele está um tempão esgotado. Ele fala sobre uma família de raposas que está enfrentando um inverno muito difícil, mas quando ele encontra esse pássaro, um pássaro peculiar, a vida deles muda para sempre. Não dá para falar muito além sobre o quadrinho, senão vai dar um spoiler da história. É uma história relativamente mais curta, não é uma graphic novel tão extensa. Mas ela é inteira contada sem palavras. Eu amo Pétalas, foi um quadrinho que até tem um vídeo nosso em 2017, alguma Comic Con RS, eu entrevistando o Gustavo, a gente muito mais novo e tal. E, cara... Dá pra voltar as carinhas de bebê, assim. A gente vai passar um pouco de vergonha agora. E foi um quadrinho que eu dei muito pros meus alunos na escola para formar leitores, né? Porque como ele é curto, ele não tem diálogos, então a pessoa acaba lendo mais rápido. Gente, a campanha tá sendo um sucesso. Tá, o jabá mais do bem que eu vou fazer aqui no canal, porque tem muita gente apoiando, é um baita de um quadrinho, vai sair nos moldes, vai ser num tamanho maior que a edição original. Isso, um tamanho parecido com esse. Parecido com esse, inclusive. E eu tinha que só te perguntar uma coisa, Gustavo, já que a gente tá falando de Eisner, a gente vai falar de vários gibis ainda, né? Tem Matt Fraction, Thor, vocês vão ter algumas surpresas até. Como é que foi a questão do Eisner, assim, né? Ok, licenciou esse quadrinho para essa editora chamada Kabum, lá nos Estados Unidos, etc., mas o Eisner não entra em contato contigo, ou entra? Não. Quando ele foi publicado pela Boom, o Kabum é um selo infantil da Boom. Ah, da Boom Studios mesmo, da Boom Studios, é isso, Power Rangers, também, o Pétalas, Power Rangers, tá muito próximo um do outro. Eu fui pra Nova York Comic Con, quando o quadrinho estava sendo lançado ainda em 2018, participei de uma outra sessão de lançamento e tudo, mas... foi isso, assim, e eu lembro de que os editores falaram assim, beleza, se em algum momento eu lembro deles falarem, esse ano esse aqui tá nos que a gente pode mandar para assim, submeter para indicações do Eisner, porque foi publicado esse ano. Daí caiu, sabe, foi publicado numa boa data, uma coisa assim. Uhum. E eu lembro que eu fiquei em choque, eu falei, meu Deus, assim, vai poder ser indicado e tal. Vai poder ser, eles vão ler os jurados e tal. Mas foi tudo que eu soube, assim. Eu soube que ele foi indicado com pessoas me ligando, assim. Sim. E daí eu vi, meu Deus, foi indicado. Aí o pessoal da editora mesmo tal, não tinha... Caraca! Não tinha me avisado ou coisa do tipo. Um tempo depois, inclusive, eu ganhei daí da editora os livros da Boom que foram indicados, eles tinham mandado para algumas pessoas, daí, claro, os autores que foram, receberam também, tipo, uma caixinha bem bacana, assim, com os que foram indicados da Boom aquele ano. Uhum. E daí o Pétalas estava lá dentro. O ponto que o Gustavo até a gente conversou em off é que talvez só os vencedores sejam avisados que ganharam. Né? As pessoas que concorreram não recebem o resultado, né? Eu só fui saber que eu não ganhei no dia, eu já sabia que eu não ia ganhar, eu achava impossível ter ganhado. Assim, Mas tu tá cagando o vídeo, Gustavo, a gente tá justamente fazendo um negócio que é porque eram os que deviam ter ganho. Eu deveria ter ganho! Eu fui roubado! Pois então, gente, em 2019, Pétalas entrou nessa lista, né? Então, como eu falei, nós vamos separar aqui 5 quadrinhos esnobados, entre aspas, no Eisner, mas que a gente acha que mereciam mais valor, etc. E esse vídeo ele não tem a mínima lógica no sentido de que, não, mas ele ganhou porque tinha outro melhor. Cagamos. O importante é que nós tínhamos que ter ganho, os nossos quadrinhos são legais, a gente quer elogiar. Pétalas, então, é o primeiro dessa lista, ali no Eisner 2019, e aí a gente chega na poderosa Thor. Cara, isso é inacreditável, porque o Jason Aaron, que é o roteirista, ele nunca ganhou Eisner. Cara, ele fez Scalpo, uma das melhores séries da Vertigo, pra mim, de todos os tempos, assim, top 5 da Vertigo. Ele fez essa poderosa Thor, que é uma fase muito longa, né? Eu acho que ele chegou quase 10 anos, assim. Não, 10 anos é muito. Mas no mínimo uns 6, 7 anos, assim, escrevendo. Gustavo, é um quadrinho sobre câncer. Sobre uma personagem que está passando por um drama terrível e ela tem que escolher entre ser uma super-heroína, enfrentar, né, as grandes ameaças aí do planeta Terra, ou continuar com o tratamento para continuar sobrevivendo. Eu só assisti o filme do Taika, que ele é bem mais
menos pra não falar mal do filme, assim, tipo, um filmezinho, assim, que tu perde um pouco de tempo assistindo. Porque eu gosto do trabalho do Taika, então, na verdade, eu falo isso com um pouco de tristeza, porque eu acho que o Taika poderia ter feito um trabalho muito bom. E daí, então, assim, eu imagino que boa parte da base, da inspiração na mitologia e tal, que o filme tenta falar, veio desse material que foi criado aqui. Então, assim, qual o tamanho do desperdício que nós estamos falando? Qual o tamanho do desperdício? Cara, é tipo assim, tu pegou um negócio sobre câncer e mandou o Bozo atuar, sabe? É um negócio que não... É um desperdício dramático, porque, mesmo assim, o filme ele tem 2 pontos. Tem a Jane Foster, beleza, que é um desperdício, etc., como eu falei, e do outro lado tu tem o God Butcher, que é o carniceiro dos deuses, que é outro cara, que tem toda uma discussão até religiosa, dele tá perseguindo... Ele não tá nesse quadrinho, Não, isso é outra coisa. ele tá um pouquinho antes. Ou seja, eram 2 temáticas muito, sabe, maiores do que o quadrinho de super-herói da semana, sabe? Não, sabe, uma doença grave, religião, discussões sobre a relação do Deus com o homem. É um Thor isso aqui da Vertigo, não é um Thor do universo Marvel padrão, é um Thor mais até violento em certas partes. E aí virou a cabra lá, o bode lá, sei lá. Virou uma piada de bode. Trazendo aqui a informação, a Thor do Jason Aaron concorreu como melhor série em 2017. Teve outros momentos que ela concorreu, mas a gente pegou um especial e acabou perdendo para a Saga. Gustavo, agora a gente tem que ir para um que tu vai comentar, que é o Eisner de 2013, que a melhor nova série ganhou Saga. Veja só, que ironia. Mas quem devia ter ganho? Deveria ter ganho essa maravilhosidade aqui, que é o Gavião Arqueiro, Minha Vida como uma Arma. E assim, agora, tu me chocou muito com a data de que foi isso, assim, porque eu conheci esse quadrinho muito depois, assim. E em 2013 eu tinha acabado de sair da escola. Então, não fazia ideia de que é isso. Pra mim é um outro mundo lá atrás. Mas, tanto quanto eu acho esse quadrinho ainda muito atual e esse quadrinho muito surpreendente que tenha sido feito como uma mensal, assim. Porque a qualidade da engenhosidade que o David Aja traz para a quadrinização, para a narrativa gráfica, aqui ele vai para outro nível, assim. O David Aja, ele é um cara que ele tem um pé muito grande no design, assim. Ele é um baita designer. E ele traz isso de uma maneira perfeita, assim. Se é um quadrinho que tu quer usar a palavra para botar na resenha, assim, eu quero fazer uma resenha inteligente, vou usar a palavra iconografia. Esse quadrinho aqui. Porque ele faz assim, tá na capa já. Assim, ele usa quase como a quadrinização umas placas de trânsito, parece, assim, umas simbologias. Tem um segmento onde o cachorro, o cachorro fica muito em dúvida entre o que ele tá conversando com a Gavião Arqueira. Eu não lembro o nome dela agora, da moça. Kate Bishop. Isso, com a Kate. E daí ele percebe que os dois estão tendo meio que uma discussão, assim, mas ele fica tipo, o cheiro ela tem cheiro de tal coisa, o cheiro ele tem cheiro de tal coisa, eu gosto dos dois, sabe? E ele fica pegando coisas que não é a conversa, e tu fica meio que tentando entender a trama através de um ponto de vista que entende parcialmente o que está acontecendo. Então, e o legal é que bonito isso. é um quadrinho da Marvel. Gente, é um quadrinho da Marvel e que o cachorro é o protagonista. É muito bom. E é muito experimental, assim, então tem, claro... Tem os capítulos, tem as edições que são mais clássicas, assim, tipo, o cara enfrentando uma gangue, fica refém durante o momento, assim, agredido, tudo assim, tem a ação. Mas isso também tá fora do padrão, porque, de novo, ele não tá enfrentando, sei lá, o super... Claro, até que ele não conseguiria enfrentar um vilão tão grande, né? Que ele é um cara normal. Mas não é normal nos quadrinhos super-heróis o cara enfrentar o síndico lá, o cara, o dono do prédio, sabe? Que tem uma gangue, que ele precisa ajudar a galera, o povão. Eu acho muito legal. E uma curiosidade aleatória, e eu queria ver a tua opinião enquanto artista, que é o seguinte, esse quadrinho, para quem não tá sabendo, foi escrito com o Marvel Way, né? Simplesmente o Matt Fraction colocava na página o que ele queria, o David Aja desenhava e o Fraction ia em cima colocando os diálogos. Claro, não chega a ser um Marvel Way nível Stan Lee de botar um parágrafo e o cara se virar. Mas o ponto é que teve muita mão do artista, muita, para funcionar. Dá pra ver, assim, que realmente o roteiro ele é muito alinhado com a arte, porque é a arte que puxa a história o tempo inteiro, assim. Tem coisas que se tu fosse escrever um parágrafo de texto pro artista adaptar, talvez aquilo saísse um pouco de contexto, assim, não tem a maneira como é representada uma flecha ou a sequência de flechas que estão sendo atiradas. Às vezes é uma representação gráfica para fazer sentido na página. Se o roteirista tivesse escrito talvez assim, a flecha atirando, agora a flecha atirando um pouco à sua frente, agora a flecha, sabe, que cravou. Talvez o artista tivesse ido
parece, nossa, é só uma flecha, então eu vou tentar representar isso de uma maneira muito mais épica. Mas o David Aja, ele tá com a visão muito própria dele, que ele quer representar isso de uma maneira gráfica, de novo, que traz muito da iconografia, traz muito de uma representação de design. Desde a cor, é bem chapado tudo. Então, é difícil que tu veja, assim, cenas de ação que o que mais está se utilizando é a perspectiva em direção ao leitor. Assim, utiliza mais coisas que correm na página. E isso é muito legal, porque geralmente o super-herói tu espera que seja aquelas figuras muito 3D, assim, voando, saindo da página. Né? E aqui ele tenta reinventar, ele tenta fazer um dinamismo de uma maneira diferente. Pá, pra mim é o supra-sumo do quadrinho bom, assim, é muito quadrinho bom. Tomara que a Panini republique, talvez aí Esse daria para fazer um ônibus, porque são 4 edições, são 4 encadernados só, então daria para fazer numa única edição tudo, bonitão. Agora a gente parte pro Eisner 2017, para a categoria Melhor Não Ficção. Gustavo, olha que absurdo. O vencedor foi A Marcha, que fala sobre a luta dos negros nos Estados Unidos, etc., por direitos civis. Por que não ganhou o Batman? Aí que... Pô, a temática é muito... O Batman, né? Gustavo, eu sou apaixonado por esse quadrinho. A Panini acabou de republicar, que é o Noite de Trevas, uma história real do Batman, do Paul Dini com o Eduardo Risso. Primeiro, Paul Dini todo mundo conhece, da série animada do Batman, Eduardo Risso do Sem Balas, e é uma HQ que saiu pela Vertigo. É um grande clickbait. Porque, vamos lá, todo leitor olha, pô, tem Batman, Coringa, que legal. Na real é que não tem bem eles, né? Vai falar sobre o Paul Dini, ele sofre um acidente, não é bem um acidente, ele é assaltado, apanha pra caramba na rua, e ele vai tentar se recuperar desses traumas, enxergando o Coringa e o Batman. Pra mim, isso já faz querer ler muito mais que tu me falasse, mais um quadrinho que tem o Batman e o Coringa. Assim, eu já só ser um quadrinho diferente que utiliza a representação deles de um jeito criativo, interessante. E folheando o quadrinho, ele visualmente é incrível. Eu fico com muita vontade de ler. Não conhecia essa história ainda. É bem curto, assim. E fiquei com vontade de ler, assim. Ele é muito bonito, assim, como tu tá falando, tem essa parte da... Bom, explica, ele enxerga os personagens? Ele enxerga, é como se fosse o psicológico dele tentando lidar com aquela situação, né? Então ele fala um pouco sobre a produção dele na série animada e fala um pouco sobre e se o Batman existisse, e essas histórias que eu escrevo sobre esse personagem que salva o dia. Cara, para pra pensar nisso, um cara que escreve super-herói, se ele é assaltado e passa por um trauma, sabe, meio que ele tá escrevendo sobre ser salvo, sobre pessoas sendo salvas por uma força que não existe, e ao mesmo tempo ele passou pelo trauma, deve ser algo que mexe com a tua cabeça em algum nível. Eu entendo, assim, eu entendo o que ele deve ter passado com esse tipo de coisa, e eu acho genial, assim, porque esse lúdico, essa quebra de realidade com o pensamento dele, o pensamento dele é o que é transcrevido em coisas gráficas nas páginas, transcrevido em desenhos e nos personagens que a gente conhece, estão em contraste de estilo o tempo inteiro. Então é muito rico visualmente o estilo das páginas. Assim, a narrativa ela pode ser bem convencional, a maioria das vezes, ter assim, os quadros de um jeito bem didático para poder ser lido de uma maneira bem fácil. Mas é que o que tá pirando são as diferenças. Tem um personagem atrás que tá aparecendo, ele tem só cores chapadas. Tem uma pessoa na frente que tem realidade, ela tá com um degradê, ela tá com uma textura. Mas algo que eu e o Gustavo concordamos é que em 2022, como melhor conto, não venceu o Superman Gerações. Eu fiz o Gustavo ler, sei lá, 10 minutos tu leu pela primeira vez. Sim. Eu queria gente, só pra constar, esse quadrinho saiu pela Panini no Superman vermelho e azul da Panini, numa antologia. Tem 8 páginas e é escrito e desenhado pelo Daniel Warren Johnson, cara dos Transformers, Murder Falcon, etc. O que tu achou dessas 8 páginas? Eu achei maravilhoso, assim. Eu queria ter lido até, assim, no meu celular, assim, com calma, ter, assim, dado zoom, assim, na arte dele, na expressividade dos personagens. Mas o que eu mais gostei é que, dentro de uma coletânea, que é uma coletânea, assim, de super-herói, a história começa numa situação muito mundana. E a história foca primeiro no ponto de vista de um personagem completamente humano. Que é o Jonathan Kent, né? O quadrinho pega exatamente o momento... Não, isso é outra sacada. Ele parou para pensar. E como é que foi o processo de que quando o Jonathan Kent achou a criança? Cara, isso eu acho, é um ângulo tão assim
ok, isso aqui é impactante e isso tem um drama. O que carrega a história é a emoção, é o sentimento do pai, né? Inclusive, a gente acabou de passar o Dia dos Pais, agora é um baita quadrinho de Dia dos Pais. É um quadrinho maravilhoso, assim. Realmente, são 8 páginas, mas que faz valer comprar o gibi, assim. O Gustavo viu, gente, eu quase chorei de novo. Eu já li 3 vezes, cara. De novo eu já sabia o que aconteceu. Que coisa Não, linda. eu achei emocionante, assim. Talvez se eu lesse mais vezes, talvez eu me emocionaria também. Mas eu acho que acho que eu vi um pouco onde estava indo, talvez por isso eu não me emocionei. Mas dado tudo, eu me emocionei. Eu achei realmente muito bonito. Gostei muito como ele se dá todo o trabalho de quebrar a estética de que aquilo é um quadrinho de super-herói comum, porque tanto os balões eles são escritos à mão, a maneira como a arte é composta, assim, às vezes ela é mais solta, mas ela é para passar aquela emoção que aquele quadro precisa. A gente recomenda, só que tá numa antologia. Eu não li nada da antologia, porque eu tenho um pouco de preguiça, assim. Desculpa aí se você gosta de antologia, se tu tiver uma antologia eu vou ler, tá? Só pra constar. Mas assim, só vou ler a tua história e vou pular todo o resto. Porque eu olho assim, tipo, mano, tem 80 caras aqui fazendo, sabe? Essa aí se destacou, inclusive concorreu ao Eisner. Cara, venceu eu não faço ideia que quadrinho seja esse, na verdade, talvez até seja bom, mas é Funeral in a Farm. Uma antologia, You Die an Anthology. Essa é a nossa lista, 5 quadrinhos esnobados no Eisner, mas que mereciam, ou no mínimo merecem a tua atenção. Lembra que Pétalas está aqui na descrição do vídeo, link do Catarse, vocês podem apoiar. É um baita de um quadrinho. Eu agradeço, assim, o Pétalas realmente, isso é uma das coisas que eu sei que o Vini falou antes, e eu só vou colocar, uma das coisas que eu mais fico feliz de que o Pétalas fez durante todo o tempo que ele teve aqui comigo no Brasil ou em outros países, foi esse relato de pessoas me dizendo que ele é um quadrinho que as pessoas presentearam para quem nunca leu o quadrinho, ou pessoas que nunca leram um quadrinho falando, esse quadrinho me chamou a atenção, eu peguei para ler e hoje eu sou leitor de quadrinhos. Uhum. Então, assim, eu realmente acumulo muitos relatos do Pétalas com isso e eu acho que daí é uma experiência muito interessante. Aqui, inclusive, talvez muito dos teus espectadores sejam pessoas que muitas vezes lê majoritariamente super-herói. E eu tava recebendo um review esses dias do Pétalas, da Mutante Literário, que é um canal menor do Instagram, mas ele fez uma parte super pessoal no review dele e eu achei super bonito que ele falou. Anos atrás, quando eu encontrei esse quadrinho na banca, eu só lia super-herói. Eu não lia nenhum outro estilo de quadrinho. E o Pétalas mexeu com ele de um jeito que ele saiu, cara, eu tenho que ler mais coisa, eu tô fechando a minha cabeça pra ler só super-herói. Chupa e hoje, Neil Gaiman. Hoje o cara lê tudo. Chupa Alan Moore, chupa todos esses caras que quebram a barreira. Pétalas! Link aqui embaixo, gente. Gustavo, foi um privilégio, muito obrigado. A gente vai se falando aí. Valeu, se inscreve aí. Valeu.